Então, graça e paz, amados irmãos. Glória a Deus pela vida dos eleitos que estão no Ministério MGA Manaus 2 e os que estão também via Facebook, através desta live. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Que os amados possam estar aí compartilhando o apostolado, mais um estudo da graça de Deus, mais um estudo do Ministério MGA Manaus 2. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Eu vou orar para que possamos iniciar o apostolado esta noite. Obrigado, Senhor. Já declaro anjos ministrando perfeito entendimento na vida das ovelhas. Já declaro que a tua palavra ela não voltará vazia para ti, mas te será revelado, Pai, segundo a tua vontade, predestinada na vida dos eleitos, os que são escolhidos para receberem a revelação. Haja testificação no espírito de cada uma das ovelhas, para que elas recebam o perfeito entendimento, para que elas possam reinar em vida com gozo, com paz e com justiça, Pai. Que possamos receber, Senhor, de Ti as revelações que são testificadas pelo Teu Espírito. Já declaro anjos ministrando o perfeito entendimento na vida de cada uma das ovelhas. Assim eu creio, e assim eu falo, e assim eu declaro. Crie, por isso eu falei. Creio, e por isso eu falo, e eu declaro em nome de Jesus. Olhos iluminados, mentes iluminadas, recebendo as revelações da graça de Deus. Abba, Pai. Bíblia, papel e caneta abençoados para anotar a palavra de Deus, para que depois os amados possam estar aí revisando, né, o estudo da palavra de Deus. E é muito bom, né, quando nós precisamos rever os estudos e também rever também depois as pregações, né, porque o Ministério MGA, ele é um ministério evangelístico, né, e MGA aqui em Manaus, o MGA Manaus 2 também é um ministério evangelístico. Eu gravo todas as minhas ministrações e posto também depois no meu canal. O canal é Evangelho da Graça e o Apostolado. Glória a Deus. Nós temos um apostolado hoje, né? Mais um estudo da graça de Deus do Ministério MGA Manaus 2. E nós temos um tema. O tema é cuidado com a falsa circuncisão. Glória a Deus. Então, amados, cuidado, ou seja, atenção, ou seja, para não sermos enganados, para não cairmos, né, em doutrinas e nem tradições de homens. Nós precisamos conhecer as revelações da graça de Deus. E o tema é cuidado com a falsa circuncisão. E se existe a falsa, existe também a verdadeira, para combater a falsa. Por isso é que a verdadeira combate a falsa, né? Porque aquilo que é falso não é verdadeiro, e somente o que é verdadeiro prevalece. Glória a Deus. Então, cuidado com a falsa circuncisão. Aí nós veremos agora o que Jesus falou sobre esta falsa circuncisão, e veremos também no apostolado, através do que Paulo escreveu, o apóstolo dos gentios também, para nós compararmos aqui sobre a falsa circuncisão. Cuidado com a falsa circuncisão. Nós vamos ler Mateus, o capítulo é o 24, o versículo é o 4 e o 5. Mateus 24, o versículo é o 4 e o 5. Mateus 24, o 4 e o 5. Aqui Jesus
estava falando aqui no sermão, né? No princípio das dores. Então, vamos ver o que ele falou. 4 e 5 do 24. Jesus respondeu: acautelai-vos e ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, acautelai-vos, ou cuidado, né? Para que ninguém vos engane. Isso foi o que Jesus falou, né? Acautelai-vos, ou cuidado, é a mesma coisa, né? O mesmo significado. E que ninguém vos engane. Ninguém, quem, né? É um sujeito oculto. Ninguém são as tradições de homens, são doutrinas, são filosofias humanas de homens carnais e não da palavra de Deus. É isso que nós devemos ter cuidado, amados. Ter cuidado com a falsa circuncisão é ter cuidado com as falsas interpretações dos homens, com suas falsas religiões. Se são falsas interpretações, a sua religião também é falsa e não está afirmado na verdade. Então é uma falsa circuncisão, é um falso evangelho. E também vamos ler em Lucas o que Jesus falou. Lucas é o capítulo 6 e o versículo é o 39. Lucas 6, o versículo é o 39. Aqui é uma parábola, né? Jesus, ele falava por parábolas. E hoje, né, o apóstolo Paulo, ele já fala diretamente conosco, né? Então aqui, Jesus diz, por parábola, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Então, amados, cuidado com a falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão? É um falso evangelho, né? Com doutrinas de homens. Por isso que Jesus diz para não ser enganados, amados. Não ser enganado por homens, por pessoas, por interpretações de homens. Então, se um cego guiar outro, ambos cairão no mesmo buraco. Então, amados, um cego é o líder religioso que está guiando as ovelhas que não têm entendimento. Se o líder religioso estiver sem entendimento, se ele estiver levando as ovelhas a permanecerem sem o entendimento, ambos vão cair no mesmo buraco. E qual é esse buraco que eles vão cair? É num buraco vazio, sem entendimento. Cair no buraco, amados, ambos no mesmo buraco, é permanecerem sem entendimento. É permanecerem com o véu ainda da lei no seu rosto. É estarem encobertos. É a cegueira espiritual. Por isso que Jesus diz que um cego guiando o outro, ambos cairão. Então essa cegueira é uma cegueira espiritual, amados. É a cegueira que o homem religioso não tem a revelação, não tem a interpretação, porque a revelação e a interpretação da graça, amados, ela está no apostolado. Por isso que nós recebemos a graça e o apostolado. Fora do apostolado, o homem não recebe as revelações da graça de Cristo, o nosso Deus. Porque essa cegueira que Jesus fala, ela é uma cegueira espiritual. Então, amados, cuidado com a falsa circuncisão. Porque se a ovelha permanecer nessa falsa circuncisão, se a ovelha permanecer na liderança desse líder religioso, vai continuar sem entendimento. Ambos cairão no mesmo buraco. Ambos continuarão e permanecerão
permanecerão no mesmo buraco, ou seja, permanecerão sem entendimento, permanecerão sem a revelação, permanecerão sem o testificar do Espírito Santo de Deus, ou seja, uma cegueira espiritual. Então, cuidado, amados, porque somente o apostolado traz a revelação, somente o apostolado traz a verdadeira interpretação da graça de Cristo, a qual foi revelada para o apóstolo Paulo. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado com a falsa circuncisão ou com o falso evangelho. Então, vamos ver agora o apostolado do nosso apóstolo, o apóstolo dos judeus, dos gentios, nós os gentios, a qual ele é o nosso apóstolo. Colossenses, o capítulo é o 2 e o versículo é o 4 e o 8. Colossenses 2, 4 e 8. Colossenses 2, o versículo é o 4 e o 8. Glória a Deus. O 4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes. E o 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, amados, cuidado com a falsa circuncisão, porque aqui no versículo 4, o apóstolo Paulo diz: digo isso para que ninguém vos engane, ou seja, para que nós não possamos ser enganados, amados. Nós precisamos estar debaixo do apostolado, estarmos recebendo a graça e o apostolado. Vos engane com palavras convincentes, ou seja, para que não vos engane com mentiras, com falsas interpretações, né? Nem todo o ministério que diz se está em graça, amados, está realmente em graça de Cristo. Porque se o ministério diz que está vivendo a graça e que prega a graça, mas ainda está fazendo campanhas, subidas aos montes, batizando e ainda está cumprindo ordenanças e mandamentos que eram da lei e que foram ordenanças para outros povos que eram judeus, isso não é graça, amados. A verdadeira graça, ela prega a Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Então, acautelai-vos, como Jesus falou. E agora o apóstolo dos gentios diz: digo para que ninguém vos engane com palavras convincentes, ou seja, com mentiras, né? Com engano. Então, se o ministério, o líder religioso disser que está pregando a graça, ainda que esteja escrito lá que é a graça, né? Mas se não estão pregando a Cristo, o ressuscitado, que você já é salvo pela graça, que não é por obras, mas é pela graça, recebemos por fé. Então, amados, é uma falsa circuncisão, né? Glória a Deus. E o 8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Então, cuidado, amados, as vãs filosofias, ou seja, o homem no sistema religioso, ele faz um curso teológico, né? Ele se forma, mas ele aprendeu com homens e foi levantado por homens, e ele não aprendeu com o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo, amados, que nos ensina todas as coisas, é Ele que nos guia, e Deus já deu uns para apóstolos,
para pastores, para mestres, para evangelistas, para pastores. Glória a Deus. Então, temos os 5 dons ministeriais já dados por Deus na igreja. Glória a Deus. Então, foi Deus quem estabeleceu, amados. Não foi o homem. E precisa ter uma unção dada por Deus, uma unção estabelecida por Deus. E essa unção, ela manifesta no tempo de Deus na vida do eleito. Na graça não se precisa fazer um curso, amado, teológico para falar do que Cristo fez. Somente lemos aquilo que está escrito, somente falamos aquilo que está escrito do que Cristo já fez. E não precisa nenhum estudo, não precisa nenhum estudo teológico de 3 a 4 ou 5 anos. Somente nós lemos e nós cremos. E se estiver escrito, nós cremos. Esse é o lema do ministério, amados. Se estiver escrito, eu creio. Então, essa é a graça, amados. E esse é o apostolado. Glória a Deus. Então, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Então, é segundo a tradição dos homens, amados. Não é segundo a palavra de Deus. Porque eu vejo aí, fim de ano, né, muitas igrejas levantando a diretoria da igreja, né, escalando um para isso, outro para aquilo, dando cargos e dando funções. Sendo que esses cargos e essas funções, elas já foram estabelecidas por Deus na igreja. E a igreja de Cristo, e Ele já estabeleceu. E nós temos que crer segundo o que está escrito, amado. Não é as interpretações do homem. Eu vou eleger uma pessoa para isso, uma pessoa para aquilo. Deus já elegeu os seus eleitos, os espíritos eleitos, que é a unção ministerial que está sobre a vida do eleito abençoado. Então, é segundo a palavra de Deus, amado. Não é segundo a filosofia e tradições de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Então, aqui está, amado, o cuidado que o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, falou. Então, o nosso tema é cuidado com a falsa circuncisão. Glória a Deus. Então, essa falsa circuncisão, segundo o nosso apóstolo, que é o apóstolo dos gentios, ele diz que vem com vãs sutilezas, com tradições de homens e não de Cristo, não segundo a palavra de Deus. Então, se o ministério, se o líder está pregando que você precisa fazer para você ser, precisa fazer para você ter, não é graça, amados. É uma falsa circuncisão. Porque a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho, que é o da incircuncisão, Cristo já fez, nós já temos. Cristo já fez e nós já somos. Então é o que Cristo já fez. O único sacrifício que Deus já aceitou por nós foi o de Cristo na cruz por nós. Deus não está mais aceitando nenhum tipo de sacrifício. O único sacrifício que Deus aceita hoje é o sacrifício de louvor a Deus, né? Que é Hebreus 13 e 15, que é o louvor a Deus, o sacrifício de louvor. Então, você louvar, você adorar, você exaltar a Deus, esse é um sacrifício agradável para Deus. E nenhum outro mais é agora na graça, é aceito por Deus, não é mais louvável, está anulando a graça de Deus, anulando o que Cristo já fez para a sua vida, deixando de reinar em vida. Vamos ler ainda Filipenses 3, o 2 e o 3.
Filipenses capítulo 3, o versículo 2 e o 3. Filipenses 2, o versículo... Filipenses 3, o versículo é o 2 e o 3. Filipenses 3, o versículo é o 2 e o 3. O 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então é isso, amados. Esse aqui é o texto-chave do nosso tema, a qual o nosso apóstolo diz: acautelai-vos, ou cuidado com a falsa circuncisão. Ou seja, dos maus obreiros. Então, é os maus obreiros. Os maus obreiros, amados, é aquele que está pregando lei, pregando que a ovelha ainda precisa se batizar, pregando que a ovelha ainda precisa fazer sacrifícios, está ainda praticando obras mortas. Então são falsos obreiros. E o apóstolo Paulo diz: acautelai-vos da falsa circuncisão. Então é uma falsa circuncisão. E somente o apostolado pode combater a falsa circuncisão. Somente a graça verdadeira pode combater a falsa graça, Falsa graça por quê, amados? Porque estão pregando Jesus, estão pregando Jesus de Nazaré, ainda que veio para os judeus e que era judeus. E nós estamos em Cristo, nós estamos após a morte de Cristo. Então, o falso obreiro que ainda está pregando Jesus de Nazaré, amados, ele é um falso obreiro, está pregando uma falsa circuncisão. Por isso é que o nosso apóstolo diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos do falso obreiro, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então aqui 3 vezes ele chama a atenção: acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros e da falsa circuncisão. Nada é mais a falsa circuncisão, amado, do que o falso evangelho. Isso é que é a falsa circuncisão, é o falso evangelho. É a mesma coisa que eu fale, tenha cuidado com o falso evangelho e falsa circuncisão. É a mesma coisa. O 3. Pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então, amados, nós nos gloriamos em Cristo. Nós não nos gloriamos na carne. Nós não nos gloriamos naquilo que possa ser carnal. Porque a falsa circuncisão, ela prega para a carne. Ou seja, a carne precisa se batizar. A carne precisa de jejum. A carne precisa se sacrificar. Mas a nossa glória não está na carne, amados. A nossa glória está em Cristo. Toda a glória que está na carne, ela é uma falsa circuncisão. Porque a verdadeira está em Cristo. Porque assim o apóstolo dos gentios falou: pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito. Não servimos a Deus na carne, amados. Ninguém hoje mais faz nenhum tipo de sacrifício para Deus, porque o sacrifício ele é carnal. E nós servimos a Deus em espírito e não na carne, não obras carnais. Servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Então não é mais na carne, agora é no espírito que nós vivemos para Deus e não servimos a Deus mais na carne. E nós já nascemos debaixo dessa graça, amados. Somente os judeus, eles nasceram
no tempo da lei, e nós agora nascemos debaixo da graça. Nós já servimos a Deus em espírito. Nós não precisamos mais cumprir nenhum rito da lei. Nós não precisamos mais cumprir nenhum sacrifício carnal da carne. Glória a Deus. Então não confiamos na carne. Então que nós possamos não confiar na carne, amados. Confiar na carne também é não confiar na falsa circuncisão, ou seja, feita por homens, né? Estabelecida por homens, porque nós devemos crer naquilo que está escrito, naquilo que glorifica a Cristo. Se o que você está ouvindo não glorifica a Cristo, mas glorifica a sua carne, exalta a sua carne, é uma falsa circuncisão, é um falso evangelho. Por isso, nós glorificamos a Cristo, nos gloriamos em Cristo e servimos a Deus em Espírito. Glória a Deus por esta revelação, glória a Deus por esse apostolado, que está muito claro e que, se estiver escrito, nós cremos. Glória a Deus, amados, que está claro a palavra de Deus. Então, amados, a falsa circuncisão, ela prega condenação, ela impõe regras, condições e doutrinas de homens. Então, o nosso tema é cuidado com a falsa circuncisão. A verdadeira ou o verdadeiro evangelho, amados, ele não prega para a carne, não prega condenação. Na graça não há mais condenação, porque o que condenava era o pecado, e o pecado foi aniquilado. A lei também é que lançava em rosto o pecado. A lei já foi abolida. O fim da lei é Cristo. Então, amados, a falsa circuncisão, ela traz condenação. O que muito se vê no sistema é condenar as pessoas ainda segundo a carne. Condena o irmão com relação ao adultério, à prostituição, condena o irmão com relação ao modo de vestir, né? Isso são doutrinas de homens, né? Eu já falei semana passada um pouco aqui sobre as obras infrutuosas também da carne, mas as obras da carne, amados, são coisas da carne, são naturezas da carne. Nós aprendemos a dominar e alimentar pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos sobressaltar os desejos da carne. Glória a Deus. Então, muitos são doutrinas, são tradições dos homens, são costumes e trazem para a igreja, né? Tipo, não pode usar brinco, mulher não pode usar calça, mulher não pode usar maquiagem, e fazem isso de doutrina. E isso não é evangelho, amado. Isso é uma falsa circuncisão, né? A mulher não poder cortar o cabelo, isso é uma falsa circuncisão. Não é o verdadeiro evangelho. Isso não é graça, amados. E isso traz condenação. E na graça nós aprendemos a não conhecer a ninguém segundo a carne, amados. Nós não conhecemos mais as pessoas, as ovelhas, segundo a carne, mas segundo os espíritos. E nós conhecemos, aprendemos na graça e no apostolado a conhecer as pessoas pelos frutos espirituais, né? Quem é ovelha tem o fruto do Espírito, que é amor, que é a benignidade, a longanimidade, que é a mansidão, que é a temperança, né? E nós cremos e declaramos aquilo que a palavra de Deus já foi estabelecida e que já está escrito. Então, muito cuidado, amados, com a falsa circuncisão. Se estão pregando vãs filosofias, se estão pregando doutrinas, costumes, né, usos e costumes para a igreja como doutrina, isso é uma falsa circuncisão, né? Muitas denominações
né? Até se a ovelha errou em alguma obra da carne, já tira a liderança, já não pode ir para o púlpito. Começam as regras que são tradições de homens, mas nós somos livres, amados. Então cuidado com essa falsa circuncisão que traz condenação para a ovelha, condenação para a carne, porque no espírito, amado, nós estamos perfeitos, nós já estamos abençoados, glória a Deus. Então esses usos e costumes, eles são carnais, eles são para a carne, são vãs filosofias, são tradições de homens, porque cada ministério, cada líder religioso tem a sua doutrina. Em uma é diferente da outra, mas o que muda é a coleira. O cão continua o mesmo e não faz a diferença. Glória a Deus. Então, se existe a falsa circuncisão, também existe a verdadeira, amados. Existe o verdadeiro evangelho. Glória a Deus. Então, o verdadeiro evangelho prega para o Espírito, para que nós possamos viver por fé o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus falou sobre a palavra de Deus. João 5:39. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas, essas Escrituras, que testificam de mim. Então, amados, para você não ser enganado com vãs filosofias de homens, precisa estar escrito. Aonde é que está escrito que o homem tem que fazer um estudo de teologia para ele ser pastor e ele assumir um ministério? Está escrito ou não está escrito? Se não está escrito, amado, então é uma falsa circuncisão que um pastor precisa fazer um estudo teológico, aprendendo com homens para ensinar homens. No apostolado, na igreja de Cristo, a qual Cristo já estabeleceu, existem os 5 dons ministeriais estabelecidos por Deus. Nós não aprendemos com homens, nós não estudamos com homens, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória. E aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Glória. E ministramos pelo poder do Espírito Santo de Deus. Abba, Pai. E o que Jesus diz: examinai as Escrituras. Então, se não está escrito, amado, não creia. É uma falsa circuncisão. Precisa estar escrito. Ou seja, as vãs filosofias humanas que o apóstolo Paulo falou, é isso. Examinai as Escrituras. Jesus fala para nós examinarmos. Se estiver escrito, eu creio. Mas se não está escrito, então não creiais na falsa circuncisão, amados. Porque pensais ter nela a vida eterna. E são essas Escrituras que testificam de mim. Então, é a Escritura, amado, que testifica de Jesus, que testifica de Cristo. Se não se está pregando a Cristo, não está testificando de Cristo, não há testificação do Espírito Santo de Deus, então é uma falsa interpretação, é uma falsa circuncisão. Então nós temos que examinar se o que o líder religioso está falando está escrito. E também, amados, precisa estar interpretado, porque o apostolado ele já está interpretado.
o apostolado ele já está revelado, amados, para nós. Nós só temos que receber a graça e o apostolado. Receber a graça de Cristo e receber o apostolado, que é o que explica a graça de Cristo. Glória a Deus por esse mover. Então, precisa examinar as Escrituras, amados. Precisamos que haja testificação, porque Jesus disse que o Espírito Santo viria e testificaria dele. Então, se o Espírito Santo não testificar, amados, se o amado examinar a Escritura e não testificar, não houver testificação do Espírito Santo de Deus, então é uma falsa circuncisão, é uma falsa interpretação. Glória a Deus. Então, amados, o falso evangelho, ele prega para a carne, né? Ou seja, prega a antiga aliança, porque a antiga aliança ela era para a carne, ela era uma aliança carnal, a lei ela era uma aliança para a carne, ou seja, o homem precisava fazer sacrifício, e até mesmo os animais eram sacrificados na carne, precisava derramamento de sangue para a remissão dos pecados, e um só derramou o sangue para a remissão dos nossos pecados, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, amados, hoje não mais há necessidade de sacrifício, e Jesus precisou fazer o sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. E a qual nós já nascemos sem pecados e justificados por Deus. Glória a Deus. Vamos ler Mateus, o que Jesus falou. Mateus, o capítulo é o 7, e o versículo é o 15, o 16 e o 17. Mateus é o 7, aliás, Mateus 7, o versículo que é o 15, o 16 e o 17, é Mateus 15. Mateus 7, e o versículo é o 15, o 16 e o 17, Mateus 7. Glória a Deus. O 15 do versículo 7. Cuidado com os falsos profetas que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, amados, aqui o Jesus de Nazaré falou para ter cuidado com os falsos profetas, ou seja, cuidado com a falsa circuncisão, cuidado com o falso evangelho, porque eles vêm como ovelhas, mas eles são lobos, estão disfarçados, né? Vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas são lobos. Então, como saber se está vindo um lobo, né, disfarçado de ovelhas? Se não está pregando o que Cristo fez, amados, é um lobo, é um falso evangelho, é uma falsa circuncisão. O 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uva dos espinheiros ou figo das ervas daninhas? É pelos frutos, amados. Esse fruto, ele não é um fruto carnal, ele é um fruto espiritual que Jesus está falando. Que fruto é esse? Se esse falso mestre, esse falso profeta está falando da graça, mas ele prega que existe e tem que fazer algum tipo de sacrifício para a carne, então aí nós já entendemos o fruto espiritual que é de um lobo, não é de uma ovelha, não é de um pastor dado por Deus, porque os pastores estabelecidos por Deus, amados, os verdadeiros pastores estabelecidos por Deus pregam a Jesus Cristo, e esse
o ressuscitado. Glória a Deus. Raba, Pai. Aleluia. O 17. Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Então, amados, é uma árvore má, né? Disfarçada de uma árvore boa. Então, todos os frutos dessa árvore má, eles não serão bons. Eles serão frutos ruins, frutos amargos. Então, o que Jesus falou, se um cego guiar o outro, ambos cairão no mesmo buraco, né? Em João 5:39. Então, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e não ser guiados por homens. E qual é a diferença de ser guiado por homens e ser guiados por Deus? Guiados por homens é ser guiado por tradições de homens. O líder religioso diz que você tem que fazer, e aí ainda coloca jugo, tem que obedecer o líder, né? Tem que obedecer a liderança. Então, amados, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus é ser guiado pela palavra que testifica a Jesus Cristo e esse o ressuscitado. E ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, há uma testificação do Espírito Santo de Deus. E nós vivemos o verdadeiro Evangelho, a verdadeira circuncisão e não a falsa. Aí nós veremos aqui o apóstolo Paulo falando aqui em Gálatas. Vamos para Gálatas 2. A gente vai ler do 4 ao 9 e depois somente o 14. Gálatas 2, o versículo é o 4 até o 9 e depois o 14. Gálatas 2, vamos ler do 4 ao 9, depois o 14. E isso por causa dos falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Ou seja, existe aqui, o apóstolo Paulo fala aqui de falsos irmãos. Ou seja, falsos irmãos. E Jesus falou de ovelhas, lobos disfarçados de ovelhas. Ou seja, lobos disfarçados de ovelha é que não é ovelha. Ele está disfarçado, mas a identidade dele é lobo. Ovelha é falso. Então o verdadeiro é lobo. E aqui o apóstolo Paulo fala sobre falsos irmãos, né? Falsos irmãos. Ou seja, são falsos ministros também. No 5. Não nos submeteremos a eles. Porque no versículo 4, aqui o apóstolo Paulo diz, em nosso meio, com o fim de espionar a liberdade que temos em Cristo, para reduzirmos à escravidão. Então o objetivo dos falsos irmãos é trazer escravidão para os irmãos. E no 5 ele diz, não submeteremos a eles. A eles quem? Os falsos irmãos. Nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, existe falsos irmãos e existe falso Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, aqui, ele diz, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então, existe o verdadeiro e existe o falso. Existe o falso profeta e existe o falso irmão. O 6. Quando aqueles pareciam ser influentes, quais tenham sido no outro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Eles, digo, pareciam ser influentes, nada me acrescentaram.
O 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da incircuncisão. O 8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. O 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, aí agora é revelado quem são os falsos irmãos aqui. Aqui o apóstolo Paulo dá nome aos falsos irmãos. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, e João, que eram considerados as colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão a mim e a Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles fossem à circuncisão. Então, amados, a falsa circuncisão e os falsos irmãos, eles ainda estão pregando o quê? O evangelho da circuncisão, estão pregando ainda o evangelho aos gentios, aos judeus, o evangelho que era da lei, que era um evangelho carnal. Hoje nós pregamos a Cristo ressuscitado, o evangelho da incircuncisão. Então aqui fica claro a qual o apóstolo Paulo declara claramente aqui no 9 e expõe a Tiago, Cefas, que é Pedro, e João. Ou seja, eles foram enviados aos judeus, o evangelho da circuncisão e não o da incircuncisão. Então a Paulo, amados, foi entregue a ele o evangelho da incircuncisão. Porque aqui no versículo 8, pois Deus, tem reserva. Pai. Isso acontece, né? Glória a Deus. Então, aqui nós vimos o falso evangelho, vimos aqui a falsa circuncisão. Vamos ler agora o 14. Conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então aqui a palavra de Deus está clara quando fala que não andavam, quando porém vi que não andavam. Então aqui, quem é esse sujeito oculto? Não andavam não andavam corretamente. Não andavam corretamente, amados, é que não andavam segundo a graça de Deus, não andavam pregando o evangelho da graça de Deus. Então aqui, quando porém vi que não andavam, esses que não andavam é os mesmos sujeitos ocultos, a qual aqui o apóstolo Paulo revelou no versículo 9. Quem? Tiago, Cefas e João. E aqui no 4 ele falou isso por causa dos falsos irmãos. Então ele falou dos falsos irmãos e falou no versículo 9 Tiago, Cefas, que é Pedro, e falou de João. Então, quando porém vi que não andavam, quem não andava? Ou seja, quando porém vi que Pedro, João e Tiago é a mesma coisa de não andavam, né? Andavam porque era mais de uma pessoa, aqui o sujeito oculto, que foi revelado no 9. Não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho. Então não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, mas era um falso evangelho, ou seja, uma falsa circuncisão. Não era um verdadeiro evangelho, mas um falso. Então não andava corretamente. Disse a Pedro na presença de todos. Aí aqui ele fala de um dos que não andavam.
Porque andavam, aqui está no plural. E aqui disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, amados, hoje ainda existem muitos ainda anunciando um evangelho, não andando corretamente diante de Deus, não andando corretamente conforme a verdade do evangelho de Cristo, mas conforme a falsa circuncisão, conforme o evangelho ainda da circuncisão, e não conforme de Cristo. Ainda existe muito ainda essa falsa circuncisão, querendo que as ovelhas que são agora, nós somos os gentios, querendo ainda que sejam, andem ainda como os judeus, porque ainda querem fazer com que as ovelhas cumpram ordenanças e mandamentos, né, preceitos de homens, vãs filosofias de homens, e não do verdadeiro evangelho de Cristo, que prega a graça de Deus. Então não andavam corretamente. Então por isso, acautelai-vos da falsa circuncisão. O nosso tema é cuidado com a falsa circuncisão. Então, cuidado com os falsos irmãos, cuidado com os falsos profetas, a qual também Jesus falou. Vamos ler ainda aqui em Gálatas, agora uma página antes, Gálatas 1, o versículo é o 6 ao 12. Gálatas 1, versículo 6 ao 12. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, amado, o falso irmão, ele está passando do evangelho de Cristo para outro evangelho, ou seja, outra ou falsa circuncisão, e não é o de Cristo. E o evangelho que não é de Cristo é falso, amado, é um falso evangelho, é uma falsa circuncisão. O 7, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, há alguns querendo perverter o evangelho de Cristo. Alguns querendo perverter o evangelho de Cristo, lá em Gálatas 2, né, no versículo 9, o apóstolo Paulo já falou quem é os irmãos, os falsos irmãos que estão querendo perverter com um falso evangelho. O 8, ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado. O 9, como já o dissemos agora de novo, também eu digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado. Ou seja, se estão pregando um outro evangelho, amado, que seja amaldiçoado. Foi o que o apóstolo Paulo falou. O 9, assim como já dissemos agora de novo, também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebemos, seja amaldiçoado. Então nós já recebemos um evangelho, amados. Não receba nenhum outro tipo de evangelho, a não ser o evangelho que prega Cristo, o ressuscitado. Não receba outro evangelho, não receba a falsa circuncisão. Receba a graça e o apostolado para reinar em vida por um só, que é Jesus Cristo. O 10, persuando eu agora a homens ou a Deus? Ou seja, persuado eu agora a homens ou a Deus? O apóstolo Paulo procura agradar a homens. Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O 11,
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, o evangelho de Cristo, o evangelho da graça de Cristo, amados, Paulo não recebeu de homem algum, mas ele recebeu de Cristo. Então, é o mesmo evangelho que nós recebemos, não é o de homens, que diz que você precisa fazer, que você precisa cumprir ordenanças e mandamentos, mas é o que está escrito segundo a palavra de Deus, a qual no 12, eu recebi, não recebi de homem algum, nem o aprendi, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. E o que Paulo recebeu? Ele recebeu o evangelho, né? Ele recebeu a revelação da graça de Deus. E ele não aprendeu com homens, como o sistema diz que você precisa fazer um curso teológico para ser levantado no cargo de pastor. Enquanto que o apóstolo Paulo diz que não recebeu de homem algum. Ou seja, ele não aprendeu e nem aprendi. Ele nem recebeu e nem aprendeu com homens. Ou seja, não recebeu, não foi nomeado por homens e também não recebeu e nem aprendeu com homens. Mas ele aprendeu com o Espírito Santo de Deus e recebeu de Deus as revelações. Mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. Assim nós, amados, não recebemos e nem aprendemos por homens, mas recebemos de Jesus Cristo, esse ressuscitado, para a glória de Deus. E não aprendemos com homens. Agora na graça nós não aprendemos mais com homens, porque o Espírito Santo de Deus, ele está em nós, e ele que nos guia em toda a verdade, amados. Glória a Deus. E nós vamos finalizar agora fazendo uma leitura que está em 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo é o 10. Está bem próximo aqui de Gálatas, né? 2 Coríntios 11, e o versículo é o 10. Segunda Coríntios 11, 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Então, amados, a verdade está com Paulo. A verdade, o verdadeiro evangelho, a verdadeira circuncisão está com Paulo, porque ele recebeu esse evangelho, ele recebeu as revelações, não aprendeu com homens e nem recebeu de homens. E aqui ele fala como a verdade de Cristo está em mim. Então a verdade, amados, a verdade não é do homem que está com Paulo, é a verdade de Cristo, porque Cristo revelou para ele e ele recebeu as revelações da graça de Deus. Então o verdadeiro combate o falso. Glória a Deus. E hoje nós aprendemos aqui no apostolado, cuidado com a falsa circuncisão. Que nós possamos, amados, estar debaixo desse apostolado, recebendo as revelações da graça de Deus. Se nós nos mantermos alimentados, amados, com o apostolado, nós estaremos recebendo também as revelações, né? Porque quem está sendo alimentado pela falsa circuncisão, segundo o que Jesus falou, está sendo guiado, um cego guiado por outro cego, como ele falou em João 5,39, está sendo guiado por outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, estivermos debaixo do apostolado, sendo guiado
pelo Espírito Santo de Deus, nós receberemos também o testificado do Espírito Santo de Deus, das mesmas revelações que foram reveladas ao apóstolo Paulo. Por isso que nós precisamos nos manter no apostolado, recebendo a graça e recebendo o apostolado. Glória a Deus, ovelhas eleitas do Senhor, abençoadas do Senhor. Essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz. E aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Abba, Pai.